Senhor, meu povo, que alegria estar falando com vocês novamente. Como Deus é bom, como Deus é fiel, como Deus cuida. E nós estamos aqui de novo para falar sobre as coisas de Deus. Esperamos que você esteja bem, tenha aproveitado as nossas lições anteriores, as duas equipes que têm trabalhado com vocês, na certeza de que o engrandecimento é para o reino de Deus, né? E hoje nós estamos aqui, a paz do Senhor Rosângela, a paz do Senhor irmão Jefferson, tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. É um A paz do prazer, um Senhor. privilégio. Paz do Senhor, irmã Rosângela. Paz do Senhor, queridos professores. Estamos Amém. juntos mais um dia, né? Em mais uma lição, para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. E a lição de hoje é uma delícia. Conhecendo Deus pela fé. Oh, glória. Eu fiquei tão feliz quando eu comecei a estudar essa lição, porque para agradar a Deus tem que ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E a nossa lição, ele traz assim o versículo básico, que é ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. O salmista foi muito feliz nessa colocação, porque ele confirma que aqueles que confiam em Deus, aqueles que conhecem Deus, confiam em Deus. E para confiar em Deus, precisa se aproximar dele, precisa conhecer, precisa conversar, precisa ter intimidade com ele, precisa provar das maravilhas que ele faz na nossa vida. E a gente só alcança esse nível com fé. E a lição, o texto da lição, o texto base, está em Hebreus, que é aquele capítulo que fala dos heróis da fé. Ele explica o que é fé, o capítulo 11 de Hebreus. Ele explica o que é fé e ainda dá exemplos de fé em toda a Bíblia Sagrada. E é através do conhecimento da Bíblia que a gente vai conhecendo Deus, vai vendo o que Deus fez, mesmo que tenha sido numa época muito longe, numa terra muito distante, mas pela fé a gente tem certeza que tudo aquilo aconteceu. Nada daquilo foi inventado pelo homem, tudo foi obra de Deus, né? Tudo foi obra de Deus. E as pessoas que eles citam pela fé realmente tiveram fé em Deus, né? E nós temos os objetivos da lição, que é apontar que a fé verdadeira resulta em obediência. Eu acho interessante porque Deus, o que ele cobra muito da gente é a obediência. E a gente só obedece quando a gente confia. A gente só obedece porque a gente sabe que o Deus que está acima de tudo e acima de todos, ele é realmente o verdadeiro Deus. E é por isso que a gente obedece. Mas eu estou falando muito... A gente tem falado em lições anteriores, né, desse amor de Deus, desse cuidado de Deus, e essa nossa obediência a Deus demonstra essa confiança, né, nesse Deus que é zeloso, né, que sabe tudo, né, o passado e o futuro. Então, essa confiança em Deus, né, essa fé, né? Aplicar essa fé nesse Deus que conhece e que a gente pode, como a lição vai falar, né? Ter essa experiência extraordinária, né? Por meio da fé. Com Deus, essa fé em Deus, né? A lição vem trazendo essas experiências extraordinárias. É grandioso a gente poder ver tudo isso que o nosso Deus faz. Às vezes a gente é aquela pessoa, aquelas coisas que a gente vê assim, meu Deus, como é que a gente vai confiar naquilo que a gente não enxerga, não ouve, não está aqui algo palpável nas nossas mãos. Mas o nosso Deus, ele é um Deus tão grande que ele é tudo em todos e em todas as coisas, né? A gente o simples fato de a gente estar lendo uma palavra, como a irmã Isabel falou sobre os heróis da fé, só a gente está lendo o que aquelas pessoas vivenciaram junto às suas experiências com Deus, vai nos edificando e vai trazendo a lembrança daquilo que a gente já viveu ou pode viver ao lado do Senhor, né? Como quando a gente em comunhão com Deus, tendo aquela intimidade,
nós podemos vivenciar e experimentar coisas com Deus que pode ir até além daquilo que a própria Bíblia nos mostra, né? Porque Deus, ele tem aquele tratamento individual com cada um, as experiências que cada um tem com Deus, né? Edifica as nossas vidas quando a gente testemunha, quando a gente compartilha com os irmãos aquilo que Deus fez. Os testemunhos que a gente ouve nos nossos cultos de agradecimento, culto de terça-feira, né? O irmão falando aqueles testemunhos, a gente vai se edificando, se alegrando, e pensa, meu Deus, Deus fez isso mesmo, né? E a gente E vai é ver a interessante, soberania dele. assim, que os professores, né, a gente tem esse hábito de falar, de compartilhar essas experiências, né, com os nossos alunos, porque principalmente na idade deles, eles já estão passando, já não são mais crianças, né, já tem esse nível de abstração mais elevado, e aí eles vão entender quando o irmão Jefferson falou dessa questão do palpável, né? Eles vão compreendendo isso melhor, e é importante que a gente tenha essa rotina, né, de muitas vezes apontar, às vezes, como o irmão falou agora, do culto, né, um trabalho, nos trabalhos na igreja, a gente apontar que lembra do testemunho de irmão assim, né, de irmã fulano e tal, mas é importante que a gente, como professor, que a gente compartilhe, né, que eles possam no nosso dia a dia, a gente possa trazer essas experiências, né? E não esperar que tenha uma lição para a gente contar, né? É verdade. Que Inclusive, é um vínculo. estimular, né? E estimular que eles contem também, né? Alguma experiência. O vínculo, né? Entre professor e aluno, e aí, quando chega numa lição dessa, a gente tem um respaldo, né? Na própria vivência com eles. É verdade, né? É verdade. Inclusive, até pode criar o hábito de pedir oração, né? Tiver alguma coisa que possa ser compartilhada, possa ser conversada, faz o pedido de oração, porque quando a bênção chegar, dá o testemunho e aí mostrar para eles que a oração deles foi respondida, né? É uma bênção que é de todos, né? Porque todos oraram e todos vão participar da bênção que foi recebida por aquele, não só o professor fazer o seu pedido, mas até um dos coleguinhas da classe, né, está com uma dificuldade numa matéria, precisando de uma nota para passar, e de repente se socializa isso na classe e todos passam a vivenciar o problema que ela está passando para orar junto. E quando receber a bênção, se alegrar junto também, né? Exercitando a fé, exercitando aquela fé que a gente vai falar mais nessa lição e explicar, inclusive, a natureza da verdadeira fé, o que é que consiste essa verdadeira fé, né? Porque a fé é uma coisa tão abstrata que você precisa ter elementos materiais para explicar. E não existe nada melhor do que um elemento material para você explicar a fé do que a resposta das orações. O agir de Deus, né, dentro de determinada situação, e você vê, é um sentimento abstrato, mas o resultado dela é visível. O resultado da fé é visível, pode ser realmente compartilhado e divulgado. Porque quando a gente clama ao Senhor precisando de uma resposta para a nossa vida em termos físicos, a gente clamou utilizando uma fé abstrata, mas a resposta está ali, à nossa frente. E Deus é maravilhoso porque Ele faz isso com a gente. Né? E trazendo para essa linha pedagógica, irmã Isabel, é interessante que os professores também vão em busca de dinâmicas, né, que possa ir fortalecendo interessante, bem interessante, essa proposta. E aí também é muito importante também frisar que a gente precisa também ter muito cuidado nas fontes, né, que utilizamos para essas dinâmicas, porque nem sempre traz uma concordância com a Bíblia, né? Então é muito importante ter cuidado. A fonte que a gente está colhendo aquela dinâmica, rever, testar em casa, para que tudo ocorra. É muito importante isso. Não pode haver esse choque, não. É uma verdade, assim, essencial, né? Essa questão da fé em Deus é uma verdade, assim, muito importante que a gente precisa, que a gente
deixa isso bem claro para os alunos, né? E aí o professor ele já pode perguntando, começar as aulas perguntando ao aluno sobre a fé, né? Sobre o que o que a criança entende sobre fé. O aluno ele vai responder e a gente vai falar, pode até trazer as acepções, né? Que no mini dicionário Aurélio, eu estava olhando aqui, né? O professor ele tem 5 acepções ali para a palavra fé, e a gente vai priorizar aqui, que traz a lição, mostra lá no livro de Hebreus, né? O que é a fé, né? A partir daquela concepção que é colocada na própria lição, para que os alunos eles tenham já enraize esse conceito bíblico, né? Esse entendimento bíblico. Ali tem aquelas acepções, assim, mas aqui nós entendemos a nossa fonte, né? A palavra de Deus, e aqui nós entendemos por fé isso aqui, né? Que está bem explícito na lição, e aí a gente pode utilizar, dar versículos para eles, né? Fazer alguma lembrancinha, eles já leem. Inclusive, associar a pessoa que ele traz os heróis da fé, o que foi que aquela pessoa fez, ou como foi, né, que a fé ficou evidente na vida dele, né, trazer o exemplo e trazer o personagem, né, para ele fazer a associação, a levar para cada personagem o que é que marcou ele como um herói da fé. Né, o que foi, porque... Isso deixa a aula bem dinâmica, né? Bem dinâmica, a aula interativa. Pesquisar aquele personagem, né? Às vezes, eu lendo a lição, também lembrei, né, que o próprio Jesus, ele fala, né, ele diz, bem-aventurado aqueles que não viram, né, e creram. Verdade. Porque verdade. a gente vê ali, né, que as pessoas estavam vivendo, né, ali aquele milagre, estavam vendo, presenciando os milagres, e ali é uma fé, para você ter fé nessa situação, e você está vendo ali de uma forma muito concreta, né, um paralítico andar, um cego ver, e é uma perspectiva assim que você está vendo, né, aquela fé ali, aquele elemento abstrato da fé se materializando ali. Mas como a lição ela traz um exemplo de Noé, né? Aquele tempo todo construindo a arca, num lugar onde não tinha água, aquela coisa enorme, todo mundo vendo. Então, é importante que o professor contextualize isso, né? Que ele passou por uma vergonha muito grande por causa da sua fé. Deus por isso que foi tão zombado, né? Isso. Né? Então, esse tópico de Noé foi uma das que me chamou mais atenção na lição. Foi muito profunda. Principalmente em uma frase que ele diz assim que... Deixa eu ver se eu acho aqui novamente. Sobre o invisível, do que Noé creu. Aqui eu diz aqui, podemos ver na pessoa de Noé o que é crer no invisível. Né? Noé ele não tinha perspectiva alguma de qual o resultado que daria aquela construção dele, né? Uma arca imensa, mesmo ele tendo todas as medidas, os materiais que Deus orientou, mas acho que ele pensou assim, meu Deus, o que é que vai sair dessa construção? Né? E o bom é que Noé ele construiu aquela arca toda anunciando um dilúvio numa terra que nem chovia. Exatamente. Ele creu numa coisa que ele nem conhecia, né? Que vinha, ele anunciou que vinha, mas nem ele sabia como ia ser, porque não conhecia, não chovia lá. Né? Então ele teve uma dificuldade muito grande e foi muito zombado, mas era porque Deus não suportava mais. É um contexto também que os adolescentes podem passar na escola, né? Nos espaços que eles frequentam, de ter essa fé questionada, né? Ah, você crê nisso, né? Eu lembro que na minha já era grandinha, né? Já estava com 16 anos e eu fazia escola técnica na época. E um jovem me perguntou: você crê mesmo nessa baboseira
E eu disse, eu creio, né? Eu creio sim, né? Então, é preciso a gente estar nos espaços, né? E aí a pessoa não crê, ainda mais xinga, né? Eu não fui me contrapor com ele, mas eu disse, eu creio sim. E assim a gente precisa defender a nossa fé, né? E saber que a gente vai ser ridicularizado, Vai. né? Como Noé Questionado, é. questionado. Então, os professores precisam expor isso para os alunos, contar as próprias experiências, né? E experiência, procurar saber também que muitos já passam, né? É Por essa verdade, é situação, verdade. que E hoje, Noé, a lição aponta aí, né? Trazendo o caso de Noé. é, e tem que lembrar também que ele não é só questionado sobre a fé, sobre as razões da sua fé, como é ridicularizado, inclusive tentam menosprezar tudo que a gente defende, tudo que a gente fala. É meio complicado e é por isso que tem tantos que se escondem, né? Tem tantos que recolhem, preferem ficar calados do que se expor, mesmo que seja, mesmo que seja para defender a sua fé. Hoje a gente tem menos pessoas corajosas com relação a isso, porque o mundo ele ficou agressivo. O mundo ficou muito agressivo, os homens são agressivos demais, a sociedade é agressiva. E aquilo que basta você pensar diferente deles, eles já estão agredindo, já estão, né, debochando, ridicularizando, humilhando. E eu tenho dito que as pessoas esqueceram como é ser gente e não tratam mais, né, os seus semelhantes como semelhantes. Não são mais iguais a eles. Se pensar diferente, você já é alvo de agressão. Está Já é muito um complicado. inimigo, né? É um Exatamente. inimigo. E é realmente por isso que muitos dos pré-adolescentes que já tem muitos ainda não têm aquela firmeza nos caminhos do Senhor. E quando eles são confrontados, até mesmo por uma simples pergunta, né? Por que isso acontece? Se esse seu Deus existe, então por que isso acontece? Né? Então, e aí às vezes eles mesmos entram em dúvida. Aquela pergunta é um choque para ele. Que E ele quando passa a ele ser não... uma pergunta dele também. Né? Aquela Exatamente. pergunta passa a ser dele e ele vai buscar respostas, e nem sempre nas fontes certas, É e vai verdade. procurar, né? E vai procurar em fontes erradas, tem respostas erradas, e aí nasceu o conflito, e aí nasceu a insegurança, e aí nasceu a falta de convicção, né? É De verdade. que o caminho certo é esse. É bem É por, complicado. é por isso que é tão importante, quando a gente está dentro da sala de aula, a gente sempre fortalecer o que a lição traz com as aplicações pessoais. Pessoal, exatamente, Porque experiência. mostrando os exemplos, mostrando as experiências, e como foi falado no início, a gente incentivá-los a eles a buscar a Deus essas experiências pessoais com Ele. E essa semana me questionaram assim, disse, Jefferson, vocês veem pessoas assim, que passam por dificuldades, por lutas, como é que Deus, vocês conseguem compreender o que Deus faz? Eu disse, olha, para que a gente possa compreender o que Deus faz, é para a gente experimentar, estar perto dele. Tem coisas que a gente não consegue, de fato, explicar em Não, palavras. Existe nem aqui tente. eu dizer para você o que é. Eu só consigo dizer uma coisa para você. Você precisa estar perto dele para experimentar ele mesmo. Porque E aí aí ele mesmo vai mostrar a você, vai se encarregar de mostrar como você que é vai as ter suas coisas. respostas, né? É verdade. Vai ter suas Exatamente. respostas. É bem Exatamente. gostoso a gente sentir essa intimidade com Deus, essa fé em Deus, a convicção de que, por mais difícil que a situação esteja, Deus é poderoso para reverter ela e transformar ela numa bênção, né? Eu me lembro bem quando eu era muito nova na igreja, na Central, e eu vi um pastor, o pastor José Edson Alves, e ele disse uma vez, Deus pegou aquela situação de José do Egito, que estava 2 anos preso, injustamente, caluniado, né? E ele saiu de uma situação bem difícil para ser governador do Egito.
Uma guinada que Deus deu na vida de José, pegou aquela situação que ele estava vivendo e transformou numa bênção para ele, né, na vida dele. E assim ele pôde até ajudar a família, outras nações e tudo mais com questão da fome. Mas a gente só alcança esse nível de compreensão do que está escrito na Bíblia, através de todos os exemplos que a Bíblia traz, que a lição traz, do que Deus fez, se a gente tiver fé. Porque você acreditar que a Bíblia é um livro que foi escrito há não sei quantos anos, 1000 anos atrás, por várias pessoas escritos, sendo inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, você crê nisso pela fé. Né? Pela fé. Nada, não adianta conversar sobre tudo que tem na Bíblia, sobre nossas experiências, sobre o que Deus fez, se não tiver fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora diz uma coisa bem interessante também, que a gente peça, né? Que a gente pode pedir fé a Deus, que Ele nos dá. Aí você vai ver o que é o agir de Deus na vida de uma pessoa de fé. É verdade. E quando a gente às vezes está assim, e às vezes a gente até lembra de pedir essa porção de fé ao Senhor, quando a gente está assim meio fraquinho, quase sem fé, tão difícil, quase sem fé, aí a gente vai e lembra, mas às vezes todos os dias é o importante que a gente peça: Senhor, renova a minha fé, renova as minhas forças, minha esperança diante das situações que eu ainda nem enfrentei. Porque às vezes a gente é surpreendido por situações que a gente nem espera, né? E aí é por isso que a gente está sempre o pedido a Deus ali tem que estar em dias, né? A fé tem que estar lá em cima, né? Aconteceu, esteja comigo. E a Bíblia diz mesmo em Hebreus, né, que Ele jamais nos deixa, jamais vai nos abandonar. E uma coisa que eu achei interessante, que eu descobri já agora, depois de velha, é que não tem que ser uma fé muito grande. Não tem, porque esse tamanho da fé não depende de mim, né? Eu preciso ter fé. Se ela é grande, se ela é pequena, se ela é muito, se ela é pouca, quem faz essa medição é Deus, né? Não sou eu, não é ninguém, é Deus. Então eu posso pedir uma coisa a Ele e confiar e ter a fé que vou receber, e essa minha fé não tem o seu tamanho suficiente. Como também posso achar que estou bem fraquinha na fé e fazer um pedido com sinceridade do coração e Deus atender. Né? Não eu acho tão lindo isso, porque Deus considera a limitação de cada um, isso, né? Isso, a individualidade de cada um. E assim, eu fico maravilhada observando como Deus ele nos ama, né? Ele respeita a nossa condição, a nossa limitação, a nossa condição assim na nossa pequenez, né? Ele está ali tão grande, mas a fezinha está bem miudinha, só um fiapinho ali, aquela coisinha, mas Deus vai lá porque isso é natural, irmãos. É importante que a gente ensine, né, aos alunos que isso é natural, né, essa oscilação, e aí, como o irmão Jefferson colocou muito bem, né, que a palavra ela traz isso, né, que a gente precisa pedir, né, a Deus, e todos nós, né, não importa se já é maduro na fé ou se chegou agora na fé, né, a gente passa por esses momentos de oscilação, e aí é o tratar de Deus com cada um, né? E aí a gente precisa instruir os alunos sobre isso, que aí é um desafio mesmo, né? Ensinar a esses adolescentes, né, sobre fé. É realmente um desafio. Mas aí essas experiências, e dizer que isso é normal, que a gente, em um ou outro momento, né, vai ter essas... Exatamente, é um crescimento, né? E aí a gente traz lá o grão de mostarda, né? Infelizmente, na nossa cultura, a gente não consome muito a mostarda em grão, mesmo, mas quem adquirir, quem puder adquirir, tem bastante aí, né? Eu lembro que numa lição lá há alguns anos a gente levou para a escola dominical, eu tinha bastante, e aí a lição sobre fé, mas foi uma maravilha, né, irmãos? Era na lição de adultos, e aí a gente levou para a igreja, os irmãos, alguém
pedir um pouquinho, pode levar. Então, assim, é muito bom para eles verem com a sementinha daquele tamanho, né? Ela fica uma árvore enorme, frondosa, né? Frondosa e Se os isso professores ali... conseguirem, né, essa semente, né? essas sementes, é bom levar Interessante, para os alunos, fazer a impressão da verdade. árvore, para mostrar o quanto é crescente e gratificante essa evolução que acontece desde a sementinha até toda É, a árvore. É muito Não verdade. cresce do dia para a noite, né? Não É, cresce isso. do dia para a noite, demora bastante, É mas igual, é igual o tempo de espera, né? Deus é. pode, E, Deus pode e resolver em 1 minuto, mas também em 1 ano, e a gente precisa isso, ter a fé. mostarda também, a gente pode comer a folha, né? Igual a alface. Então, ela vai crescer ali. Então, já pode usufruir ali. Quando está o brotinho pequenininho, já pode estar aquela folhinha ali, já pode comer. Então, é importante que a gente traga esses elementos, né? Materiais mesmo, para só, mostrar para eles, só não, fazer essa... só não pode pensar que comendo a folha a fé vai aumentar. Exatamente, não. É muito importante isso que a senhora colocou, irmã. Essa questão de elementos, né? Elementos de fé, para a gente colocar nossa fé numa pedra, nossa fé Isso, num elemento ungido, não sei o quê. Então, é isso. importante a Um gente copo também trazer d'água, isso no copo d'água, misericórdia, isso, é verdade. Tem muito trazer cuidado, para porque eles, porque muitos, eles têm pais em outras religiões, né, que têm essas práticas, e a nossa prática, a nossa compreensão bíblica, ela não é por aí, né? Então, a gente vai deixando isso muito claro para os alunos, para que eles compreendam que a gente entende a fé, apesar de ter essas ilustrações que a gente traz, né, que estão na Bíblia, essa questão do próprio Jesus, né, ele fala da fé, do tamanho da fé. Então, é importante que a gente diga que para não colocar elementos, e aí a gente pode, dependendo do tempo que o professor tiver para trabalhar com os alunos, né, se ele puder fazer antes, assim, um preâmbulo lá pelas redes sociais, aquela coisa toda que a gente pode utilizar, né, é importante. e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Isso a gente usa muito com relação ao não evangélico, que ele vai ser convencido das verdades bíblicas se houver quem pregue para ele. Mas isso é também para a gente já evangelizado, já dentro da igreja, já tendo uma certa vivência, mas a gente precisa ouvir. A gente precisa ouvir exemplos de fé, a gente precisa ouvir testemunhos de fé, a gente precisa ouvir alguém explicar. Uma coisa que me chamou a atenção na lição é que ninguém até então tinha falado, eu nunca vi ninguém falar no comportamento de Abel, né? E parece até que Abel foi um perdedor, né? Porque Abel ofereceu a melhor oferta, Abel temia Deus, Abel queria estar perto de Deus e dava o melhor do que ele produzia para Deus. E isso gerou uma revolta no irmão, porque ele não tinha o mesmo comportamento para Deus, e Deus não tinha o mesmo tratamento com ele. E com isso ele cometeu um homicídio, né? Aí fica parecendo que Abel perdeu, sendo tão fiel a Deus, sendo tão cuidadoso, tão zeloso com Deus, terminou perdendo a vida. Esquece quem defende isso. Ou que Deus preferiu a oferta dele, né? Então, tipo, o elemento, ali, aquele elemento que ele estava ofertando ao Senhor, sacrificando, né? E aí, também é bom que o professor ele esclareça isso, né? Porque a gente vê muito assim nas igrejas, pregação, mas muitos irmãos até passam assim, falam da fé, né? Mas o que deve ser enfatizado nesse texto é justamente isso, né? Que Deus ele recebeu aquela oferta pela fé, né? O Pela texto fé, é bem exatamente. claro É, aqui em Hebreus, né? porque Deus não ia comer aquilo, né? Exatamente. Deus não Não ia comer. precisa. Não foi uma oferta a Deus de uma coisa que Deus estivesse querendo ou precisando, mas não, foi o coração de Abel que Deus recebeu.
Foi o coração, foi o que ele tinha no coração que fez a diferença para Deus, do irmão dele, né? O irmão dele não tinha aquele coração. Exatamente, não tinha aquele coração submisso, agradecido, reconhecendo o poder e a soberania de Deus. O irmão dele não fez por um ato, vamos dizer, automático, né? Uma coisa que seria natural fazer. É isso, um ritual, não uma sinceridade de coração. E foi a diferença para Deus. E no momento em que Abel perdeu a vida, ele foi para junto de Deus, né? Descansou disso aí tudinho, e Caim teve as consequências do que ele fez, né? Agora, esse autor da lição, ele vai buscar coisas assim, exemplos que não são aqueles que são bem corriqueiros ou costumeiros aparecer nas lições, né? Ele traz o testemunho de Abel, a oferta de Abel, e traz Enoque. Enoque também precisa ser muito bem trabalhado com os nossos pré-adolescentes, porque ele diz, Enoque era tão íntimo de Deus que ele nem provou a morte. Deus carregou logo ele lá para cima, para junto dele, né? Mas isso precisa ser explicado porque foi um arrebatamento de uma pessoa só naquele momento, né? Por conta do temor que Enoque tinha a Deus. E ele traz, mas tudo isso era o quê? A fé, porque Deus, não existia Bíblia naquela época, não existia templos, não existia pregadores, não existia, era simplesmente o homem e Deus, né? Era um relacionamento pessoal, íntimo, de uma intimidade, de uma amizade, de coisas que o próprio Deus se revelava a essas pessoas. Porque ele não tinha Bíblia para ele ler, como a gente tem hoje, para crer em Deus. Ele não via testemunhos, ele não tinha igreja para se congregar, ele não tinha ninguém para pregar para ele, mas ele tinha intimidade com Deus, né? Ele tinha uma vida de intimidade com Deus. E isso é bem interessante, porque a única coisa que gerava isso nele era a fé. E para a gente ver que o tamanho do efeito que a fé pode causar. Produzia, né? Exatamente. E é como ela diz, a comunhão e a fé que esse homem tinha com Deus fez com que ele fosse arrebatado sem passar pela morte. Isso. E aí a lição já vai nos aplicar para os dias atuais sobre o arrebatamento da igreja. Faz né? a analogia. É a bênção, né? A bênção que lá a gente tem lá no texto, né, que fala sobre a fé resulta em bênçãos de Deus. Então, ele teve essa intimidade com Deus e como bênção, né, dessa obediência, teve esse relacionamento, né, com Deus. Esse arrebatamento, né, que a lição também vai dizer que reflete o que vai acontecer com a igreja. Com a né? igreja, Ela vai passar por todo esse processo, né, de estar perto de Deus, né, de fidelidade mesmo a Deus, e aí vai receber a sua bênção, né, que é o arrebatamento. Verdade. E é como o livro de Tiago diz, né, é uma fé que não pode ter dúvidas. Não existe, não pode ter dúvidas, porque na hora que a dúvida aparece, você perde a certeza. Eu achei incrível essa fala aqui. Também gostei bastante, porque a fé é a certeza daquilo que você não está vendo, né? E da hora que você duvida, essa certeza cai fora. Na hora que você acha, será? Lá na Bíblia, a Nova Versão Internacional, né, ela traz justamente essa palavra, né, a certeza. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Né? Então, é justamente traz essa palavra certeza, que eu achei bem... E se vier a dúvida, a certeza cai fora. Né? Porque se você duvida, você já não tem mais certeza. É uma relação lógica, né? Coisa, né? Isso aí para qualquer coisa, e principalmente para a fé. Relação lógica. É uma relação lógica, exatamente. E com Deus, essa lógica ela não pode ter meio termo. Né? Com Deus, você não pode ter meio termo com relação a isso. Ou você crê, acredita mesmo sem ver, mesmo que esteja tudo dizendo que não, mesmo que esteja tudo só para o contrário, mas você continua crendo, isso é fé. Agora, na hora que você vê um monte, na hora que você vê uma coisa diferente do que você esperava, aí começar a duvidar, a certeza já saiu pela outra porta. A dúvida entrou, a certeza saiu. Né? Mas, graças a
Deus que ele nos entende, né? Eu acho bem interessante é que Deus nos entende. Na hora que a fé está querendo fraquejar, aí Deus vai dar um sinal, ele cria uma situação para mostrar, mesmo que a solução não venha definitivo, mas ele cria uma situação onde a fé volta a crescer e a gente volta a entender, a gente passa, recorda, volta, sei lá, retorna, a gente começa a entender que realmente Deus está nesse negócio e as coisas vão acontecer do jeito que ele falou, do jeito que ele disse, do jeito que ele prometeu e do jeito que ele quer. Basta ter fé. E a lição, ela traz outros exemplos, né? Inclusive, veio aquilo que chamou a atenção do irmão Jefferson, que é a fé crer no invisível. Você não está vendo, não? Mas se você tiver fé, você vai ver. A situação está dizendo que não vai ser, mas se você tiver fé, ela vai ser. Porque a fé faz você acreditar no que nada está confirmando, no invisível, nada está dizendo que vai acontecer, mas a fé faz você acreditar. E tem hora que as circunstâncias mostram isso para a gente e vai potencializando isso a cada momento, né? Parece que a cada passo que a gente dá, o negócio vai se apertando aí. Mas eu estou aqui, estou firme, vai dar certo. Vai dar certo, porque quem está comigo é Deus. E Deus, e estando com Deus, faz toda a diferença. Né? Graças a Deus. E aí o comentarista ele traz aqueles exemplos de Hebreus, né? De que cada um passou por uma situação difícil, mas teve fé, mesmo não vendo nada, mesmo não vendo que as coisas poderiam acontecer, mas creram, continuaram crendo, continuaram sabendo que Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso é fé, né? E como Deus estava sem suportar a corrupção na terra, era uma corrupção extremada, né? Deus propôs no coração de Noé construir aquela arca para salvar ele, a família e quantos quisessem aceitar ou entender ou ver o que era que Deus estava querendo fazer. Mesmo Deus sabendo já que ninguém iria aceitar as palavras de Noé, mas Deus ainda fez, ainda deu oportunidade, né? E a gente sabe o que foi que aconteceu, a consequência daquilo tudinho, o dilúvio e a destruição, né, de todo o que era vivo que habitava em cima da terra, e só salvou-se Noé, a família e os animais que estavam com ele. Mas Deus deu a oportunidade, né? Deus abriu a porta, Deus fez. E a lição vai dizer aqui que Noé, a lição e a própria Bíblia nos diz, né, que Noé não viu Deus. Isso. Ele apenas ouviu a sua voz e obedeceu. Isso. É um grau... Questão de obediência. Isso. Parar para ouvir, parar para pensar. O grau de fé que é isso, você apenas ouvir, mesmo você sabendo que Deus ele era o soberano, Deus era o Deus dos céus, né? E aí você, é aquela coisa, você não está vendo nada, não está vendo uma perspectiva nenhuma, ou anunciar um dilúvio numa terra que eu creio. Eu obedeço, eu faço, porque eu sei que se for, que é ele que está fazendo, se é ele que está falando. Isso. Confiar naquilo que de Deus, quem estava falando era Deus. E foi o que ele creu. Certeza, o que vem por aí é grandioso. Exatamente. Nossa vida pessoal hoje, essa semente e confiar ouvir. Pode falar. Essa semente de mostarda aí, a árvore já era grande, né? Se a gente pensar, não estava do tamanho do pé de uma alface. Não estava, não. Mas é muito bonito, né? E muito inspirador e exemplo assim, perfeito, né? Que o comentarista trouxe, né? Para falar sobre esse invisível, né? Esse aspecto invisível, e ele só
ouviu e ele teve fé, né? Ele creu, né? Ali e foi diligente, foi trabalhar, né? Foi uma trabalheira grande ali, né? Porque muita madeira. Se a gente vai pensar, colocar os meninos para pensar, né? O que é que precisa para fazer um navio? Uma canoa já dá trabalho, né? Um barquinho já dá trabalho. Imagine uma arca enorme, né? Para acondicionar muitos animais, alimento para muito tempo. Então, é uma trabalheira grande e uma obra dessa não é assim, rapidinho, né? Com poucas pessoas trabalhando, acreditando ali, né? Ou muito, ou pouco, sem tecnologia como se tem hoje, né? Como a gente consegue, era no braço do machado, né? E assim é importante a gente apontar esses elementos, né? Essas dificuldades que eles passaram naquele tempo deles, né? E hoje também a gente passa, tem as nossas dificuldades, né? Os nossos questionamentos, né? Como adolescente, os problemas, né? Em casa, com a família, na escola, né? Na própria igreja, e aí muitas vezes não tem alguém que, como um professor mesmo, né? Então é importante demais a gente trabalhar essa aproximação, né, com os alunos, esse vínculo, né, para que eles possam, não só para que a palavra da gente seja validada assim, né, que tenha esse valor para ele, tenha essa credibilidade, mas que eles possam sentir essa segurança de falar abertamente sobre esses dilemas deles, né? E sobre essa fé mesmo, realmente de estar ali, de compreender a palavra, né? Que eles possam tirar essas dúvidas, porque é um período que, como a gente sempre comenta, é muito difícil, né? Pela idade, é muito difícil e tem muito atrativo, né? Começa aquela coisa, o namorinho, aquela coisa toda. Então, eles precisam muito desse apoio, de instrução, né? Até nesse sentido mesmo, realmente, que às vezes em casa não tem, né? Com os pais, com os avós, dependendo com quem mora, eles não têm isso. E é uma maneira da gente se aproximar deles, e é importante que a gente o que eu destacaria, sabe, irmã Isabel e irmão Jefferson, é essa oscilação, né, da fé que todo mundo tem e que eles podem também ter ali, e estão aprendendo a ter fé, um processo que se constrói, né, mas que de repente vai ali, mas depois a gente pede a Deus e eles podem até pensar que isso ser uma fraqueza e não querer conversar nem com ninguém sobre isso, né? Esconder, achando que ele está errado, que ele aqui não está tendo fé suficiente, que ele devia confiar mais em Deus. Ele começa a achar que o erro está nele e se trancar, né? Ficar mais retraído, quando na verdade é como Rosângela disse, não tem cargo, não tem idade, não tem tempo de crente, não tem tipo de vida, sempre tem essa oscilação, né? Sempre vai ter. E é onde entra a nossa vontade de ter uma fé acrescida que a gente vai orar, né? E Deus chega, mas que... Agora, uma das coisas mais importantes para fortalecer a nossa fé é a leitura da Bíblia. Com a leitura da Bíblia a gente tem... E eu não falo nem naquela questão que quando eu era fazer com minha mãe nega nova, o que existia de tem que ler a Bíblia toda, tem que ler a Bíblia toda, tem que ler a Bíblia toda, quando na verdade essas coisas são bem... Tem hora que a gente não consegue, né? Eu preferia escolher um Novo Testamento, um livro de Salmos, um livro de Jó. Para mim, o livro de Jó é assim fantástico sobre definições de quem é Deus. E eu li muitas vezes, repetidas vezes, o livro de Jó.
e livro de Salmos, não aquela obrigatoriedade que você tem que começar o ano pegando Gênesis e tem que em dezembro você está em Apocalipse. Não precisa dessa pressão. Já começa com aquela genealogia toda, hein? Isso, menina, pelo amor de Deus, cada nome feio, misericórdia, cada nome impronunciável. E às Tem vezes nomes ali. os jovens eles se dedicam tanto a essa meta que acaba não meditando. Isso, não absorve nada. Isso. Faz uma leitura assim passageira, rápida. Isso. Não vão absorver. Porque tem que cumprir aquela meta, né? Quando na verdade o bom é você parar, mastigar, no outro dia ler de novo o mesmo texto e ler de novo para abstrair dessas passagens riquíssimas que a gente tem. O Pentateuco é uma coisa linda. Aí você vem os históricos, Samuel, Reis, Crônicas, são histórias lindas da Bíblia. Mas é como o Jefferson disse, você tem uma pressa tão grande de chegar a dezembro em Apocalipse que você passa por cima, a leitura não é absorvida. A gente vive muito no mundo de metas, né? De atingir metas. Infelizmente, isso chega, né? Essa cultura chega na igreja e a gente perde, porque eu particularmente, eu nunca consigo assim cumprir essa meta, porque eu gosto de estudar. Então, estou lendo ali aquele versículo, aí vou no comentário X, no comentário Y, para ver. Vai atrás de referências, né? De referências, né? E aí você se encanta ali e você já vai para outra coisa. Então, já se perdeu a meta. Já se perdeu, me perco totalmente. Então, e aí lá no comentário faz uma comparação, então aquilo ali, o seu tempo de leitura, ele vai se ampliando, né? E lógico, o seu conhecimento, Isso, que é o melhor de todos. Exatamente, né? E sua compreensão sobre o texto, né? Tem coisa assim, meu Deus, como é que ninguém nunca falou isso? E é tão ruim quando você ensinou errado, né? É muito ruim quando você vê que você ensinou errado. Meu Deus, e agora eu não estou mais com aquela turma, aquele irmão, aquele menino já foi embora. Então, é muito ruim isso, uma sensação ruim, né? E os irmãos, eu já tive, na formação de professores mesmo, uma professora, até departamento infantil, ela ficou, irmã, mas eu achava que essa é uma passagem de Gênesis, né? Da serpente, que Jesus pisa na cabeça da serpente, e ela, lá em Gênesis, irmã, nunca. E aquela irmã passou quase uma hora ali, me questionando aquilo ali, eu provando lá na língua portuguesa mesmo, né? Olha, irmã, porque retoma elemento esse, né? Aquele aspecto lá da coesão, que é importante, a gente está estudando para ensinar na escola dominical, considerando, né, esses elementos linguísticos, é imprescindível. O que retoma o quê, né? Então, e aquela irmã, ela ficou, né, agoniada, bichinha, porque estava lá nessa situação. Disse, não tem problema não, mas não é assim não. É assim. Mas vamos uma responsabilidade, uma responsabilidade muito grande. E a leitura da Bíblia com meditação é a melhor coisa. Meditar, ler meditando, ler mastigando, ler interpretando, ler, porque na hora que você vai ler com a companhia do Espírito Santo, né, a leitura tem dia que você não sai de um versículo. Eu já passei situações que eu fui convidada para pregar, e eu sempre oro para Deus me dar mensagem, se o convite não tiver um tema, porque se tiver um tema eu vou em cima do tema, mas já fui orar vou orar para Deus me dizer qual é o tema, e teve momentos que eu não consegui sair de um versículo, lendo, meditando, contextualizando, vendo que história era aquela, o que queria dizer, por que aconteceu aquilo, qual o resultado daquilo, e a gente fica num canto só e chegando a tempestade de ideias, a tempestade cerebral, e você tem que correr também, porque senão você perde muita coisa. E Deus trabalhar assim, no único versículo, sem precisar você estar correndo atrás de um livro, tantos capítulos por dia,
Isso é bem interessante. Agora, o nosso comentarista, ele termina mostrando que a fé tem que ter obras, né? As obras acompanham a fé. E explicar isso aí. Não é porque eu sou crente ou eu quero ir morar no céu que eu tenho que executar algumas obras. Não é. Não é. É a fé que tem na gente que nos dá essa... Como é que eu digo? Essa não é disponibilidade, não. É que nos dá essa vontade de fazer algo por alguém. Isso. Né? É o que vai nos fazer- move, que nos motiva, né? De Isso, forma mecânica, cai lá no pecado de Caim, né? exatamente. É uma coisa que nasce do coração e você vai e faz, e sem se vangloriar que fez, e sem anunciar que fez, e sem divulgar que fez, e sem mostrar para a pessoa que está recebendo que é você que está fazendo, que não é. É uma coisa espontânea, né? É espontaneidade e deixando sempre muito claro que Deus usa para as pessoas. E, nesse momento, você está sendo usado por Deus. Não é nada seu, é tudo de As Deus. obras Né? é uma consequência, né? Dessa fé genuína. Isso. Né? Uma É uma consequência. consequência e é uma coisa que tem que acontecer. Não Né? pode ser. Assim, pelo que a gente entende, né, do texto, é algo inevitável. Quando você tem essa fé seria uma coisa genuína, natural. nessa fé Né? autêntica, é algum processo que vai acontecer naturalmente, porque Isso. faz parte, né, do processo. Ele não, é como o se fosse um autor, a combo, gente né? entende que não como uma dualidade, mas é como uma consequência, Uma né? consequência, exatamente. Que é como se uma coisa fosse caminhando e lá na frente ela já vai absorvendo alguma coisa no caminho, né? Uma execução de alguma coisa, e você... Não vamos chamar de bola de neve, não, até porque não tem nada a ver com a gente, bola de neve. Mas é... Nem neve tem aqui. Pois é, exatamente. Exatamente. E eu até gosto que não tenha. Mas é uma consequência natural. Eu sirvo a Deus, eu tenho fé em Deus, eu obedeço a Deus, eu sigo os seus mandamentos, então essas obras ela vêm acompanhando a minha fé em Deus. Uma coisa naturalmente que a gente faz sem nem se perceber. Né? Você executa, você faz, você realiza, você nem percebe que está fazendo, mas que está fazendo, que é uma consequência da fé. É gratificante, né? É gratificante esse Não, exercício. E o gostoso, eu acho que a gente se sente melhor do que quem recebe. Sabia? Quando a gente faz, a alegria de fazer é tão grande, de saber que você está sendo usado por Deus para ajudar alguém, é tão grande a alegria que eu acho que é maior do que quem está recebendo. E a Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber, né? É verdade. Está escrito, né? Melhor dar do que receber. E aquela coisa, Deus, ele nos recompensa, né? Ele é tão misericordioso que ele nos recompensa. Não, e isso não é um pré-requisito. Eu vou fazer sabendo que Deus vai me recompensar. Não. A recompensa ela é muito maior, ela é muito mais aplausível, é muito mais gratificante receber quando de fato ela acontece naturalmente. Né? Quando a gente age naturalmente mediante a fé, motivado pela fé, as consequências que vêm de Deus são também naturais em nossa vida. Às vezes a gente nem percebe. Quando a gente menos espera, Deus chega com a providência. Inclusive o comentarista, ele fecha, né? Ele conclui dizendo isso, né? Que a Bíblia diz que quem se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que a Bíblia diz galardoador. E o comentarista diz recompensador. Né? A pessoa, qualquer pessoa, para se aproximar de Deus, primeiro tem que acreditar que ele existe. Ninguém vai se aproximar de uma coisa que acha que não existe. Tem que acreditar que ele existe e que ele recompensa os que se aproximam dele. Né? Ele cuida, ele chega com o que está precisando, com o que se pede. Tem aquela benção natural que você recebe sem pedir, porque Deus já lhe abençoa. Mas tem aquela benção que você tem que pedir. E Deus é poderoso para lhe responder. Temos 5 minutos, minha gente. Graças a Deus. E glória a Deus, porque aqui esse último tópico da lição vai só mostrar os exemplos de Jesus. E isso vai trazer para a gente, nos dias de hoje, o quanto ele é poderoso, né?
E confiar nesse Jesus, confiar nesse Deus, traz para nós uma vida totalmente diferente, uma vivência diária de forma diferenciada, porque confiar num Deus que é poderoso, que faz abundantemente mais, além, é tão grandioso que até as palavras vão se A gente não multiplicando ao acompanha, mesmo né? A gente não acompanha essa grandeza. É verdade. E é só agradecer mesmo a Deus por ele existir em nós e confiarmos Isso. nele, E né? permitir que E a vale a gente chegue. pena É isso. verdade. E vale a É. pena cada um de nós, professores, mesmo diante de situações difíceis, que às vezes a gente vai para a sala de aula passando por uma dificuldade, por uma situação tão difícil em casa, no trabalho, enfim, onde for, mas quando a gente se disponibiliza para Deus, confiando que Ele vai fazer por nós, a Vai. gente vai assim, ó, de maneira totalmente diferente. E às vezes quando a gente está no meio da aula, a gente já está lá, Deus agindo, o céu entrando em ação por nós, né? É desse jeito. Deus, ele é bom, é grande. É. Por estar aqui com vocês Oh, mais graças uma a vez. Deus. Graças a Deus. Rosângela, está É aí verdade, ainda? eu concordo, né, com essa colocação do irmão Jefferson, dessa luta, a luta diária. É Né? A gente diária. ouve muitas pessoas passando por muitas dificuldades dentro, fora da igreja, né, e são relatos assim que a gente vê que as pessoas precisam dessa fé, né, em Deus, estar com o coração. Não importa se está do tamanho do pé de alface ou se já está maior do que uma jaqueira, mas Precisa existir, né? ela precisa existir, né? Isso, E esse conhecimento de Deus, essa aproximação de Deus, ela nos fortalece, né? é Esse verdade. momento que a gente está lá com nossos alunos, mostrando para ele nos fortalece primeiro, né? Primeiro a gente estuda a lição em casa, lê, faz todo aquele trabalho, vai para lá, vem para cá, e lá na hora, muitas vezes a gente recebe, né, outras colocações que o Senhor vai colocando no nosso O Espírito Santo coração, trabalha né? O diferente. Espírito Santo chega colocando coisas diferentes, assim a gente, poxa, eu não pensei nisso na hora, ai Jesus, obrigada, e tal, e ali a nossa fé, ela vai também sendo renovada, né? Verdade, verdade. Isso a gente precisa olhar, ai, gente, esse aqui está chegando quentinho do céu agora. O Espírito Santo nos ajuda aqui na hora dessa aula e isso Verdade. assim, 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 para que eles possam compreender que o Espírito Santo atua também ali, Isso. né? Imediatamente, Exatamente. antes, durante, depois, né? Depois, às Que vezes a nós, gente faz uns escrevinhados, a gente anota alguma coisa, quando chega lá na hora, Deus chega, o Espírito Santo chega, trabalha diferente, diferente, e né? tudo de que você anotou fica num canto e você vai passar o que está Isso, recebendo na hora. Né? exatamente. Então, é importante que a gente desse espaço, né? Muitas vezes a gente quer fazer ali, seguir à risca o papel, a gente precisa, lógico, cumprir ali o propósito, os objetivos da lição, né? Mas precisa dar um tempinho, né? Para que o dá Espírito Santo espaço. possa atuar ali na nossa vida, na vida deles, a partir daquele contexto, ali daquela turma, daquelas dificuldades que a gente, como professor, como pessoa está passando e que aqueles alunos também, né, passam lá com o contexto deles, familiar, escola e tudo mais. Exatamente. Eles até situem o que ele está ouvindo com experiências, por mais tenra que seja a idade, mas ele já tem experiências com Deus. Então, né, ele precisa situar o que ele está ouvindo com a sua vivência e ver em que é que aquilo está combinando, está encaixando, está posso identificar certo. ali, né, essa fé em Deus, onde esse é que agir do Deus, Espírito Santo, o agir de Deus na vida deles, né, e que isso ali vai fortalecer a fé deles, fortalece a fé deles e a nossa também, nossa né? também, A nossa também. Para terminar, eu estava vendo aqui coletivo. Esse auxílio teológico que tem na lição, e ele tem ele trouxe uma coisa bem interessante, que é o resumo
disso tudo que a gente conversou, né? Ele diz assim: o ponto inicial da fé é crer no caráter de Deus. Ele é quem ele diz que é, não é? Então, a gente partindo desse princípio, Deus é o que ele sempre se revelou para a gente. Então, eu posso confiar, ter certeza de que tudo isso que ele prometeu, ele vai fazer. Porque fazer como outro, ele é um homem de palavra. Né? Ele é um homem de palavra, ele cumpre o que ele prometeu. Aí diz, o ponto final, o inicial é crer que ele, no caráter dele. E o ponto final é crer nas promessas que ele faz. Ele vai fazer o que ele disse que vai fazer. Né? Então, ele sintetiza a fé dessa forma. O ponto inicial é crer no caráter dele, porque ele é quem ele disse que ele é. E o ponto final é crer nas suas promessas, porque ele vai fazer o que ele disse que ia fazer. É fé. E para ir fora disso, deixou de ser fé. Né? Então, minha gente, a paz do Senhor, né? Que Deus continue nos abençoando. Abençoe você, professor, que está assistindo nossas aulas. E a gente espera de coração que realmente estejam lhe ajudando, que você possa tirar alguma coisa que lhe ajude quando você estiver lá na classe, você e sua turminha, e você se lembrar, eu assisti lá no podcast, os irmãos falando isso, isso e isso. Que Deus lhe abençoe, que sua classe e a sua vida seja uma bênção nas mãos do Senhor. Irmão Jefferson, irmã Rosângela. Deus abençoe, irmã Rosângela, irmã Isabel, e a você, professor, que o Senhor continue te abençoando, te usando, para a glória e nome do Senhor. E vamos confiar em Deus. Ele tem muito mais para fazer em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Que o Senhor continue abençoando abundantemente Amém. a cada um de nós e a cada um de vocês. Amém. Que Deus continue conosco. A paz do Senhor.